Um traficante, um dos líderes do PCC, foi morto. O que você pensa? Bom, já foi tarde. Um a menos para a gente cuidar, não é mesmo? Mas se você não tiver um traficante, um dos líderes do PCC, foi morto, o que você pensa? Bom, já foi tarde. Um a menos para a gente cuidar, não é mesmo? Mas se você narrativa, se você não tiver uma narrativa, você não vai entender o que é essa notícia. Se dissesse para você, um avião caiu em alto mar, explodiu. Você pode pensar várias coisas sobre isso. Você pode pensar que foi um avião de passageiros que sofreu um atentado de uma penitenciária no Rio. Ele, um cristão, temente a Deus, vivendo no reino, ele fazia as suas reuniões com os presos na cadeia. E um dia chegou lá o que a pessoa não disse o nome, mas vamos chamar ele de Paulão, ou Paulo. E o Paulo chegou numa reunião e ouviu o evangelho. E depois da reunião ele procurou aquele pastor, aquele capelão, e disse, me fala mais sobre esse evangelho. E aí ele começou a ouvir o evangelho tocou a vida dele profundamente, ele se converteu. Ele se converteu, começou a ir aos cultos dentro da cadeia, do presídio. E as pessoas, elas sabem que gente que está nessa condição, você precisa primeiro ver se realmente ele se converteu, se aquilo é só um golpe, ou se é só um marketing, ou se é alguma coisa para ele poder mudar daquele pavilhão para um pavilhão melhor. Mas o fato é que o Paulo, ele realmente demonstrou que era um convertido. E começou a ter um bom comportamento e mudou para a ala dos cristãos. E começou a frequentar a igreja, começou a frequentar o culto, começou a dar testemunho de uma vida transformada, porque o evangelho entrou na vida dele e mudou a vida dele. Mudou a narrativa da vida dele. E acontece que o Paulo, ele foi tendo um bom comportamento e ele conseguiu, então, uma progressão na pena. Ele começou a sair durante o dia e voltar à noite para a cadeia. Acontece que ele era um dos líderes do Comando Vermelho. E ele tinha, junto com outros líderes, escrito um estatuto do Comando Vermelho que a pessoa que saísse em liberdade não poderia voltar. Isso era a regra, isso era o estatuto. Se você conseguir progressão de pena e você conseguir sair durante o dia, não volta. Fica lá fora. Mas agora o Paulo é um convertido. E ele disse, eu não posso ficar lá fora, eu tenho que voltar. Eu tenho que cumprir a lei. E aí ele voltou. E ele saía e voltava, até que um dia o pessoal do comando disse assim, escuta aqui, você junto com a gente fez essa regra, e você está quebrando a regra. Se você sair e voltar, a gente vai te matar. E ele disse, gente, eu sou outra pessoa agora. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu vivo uma outra vida. E eu acredito no que eu vivo. Eu acredito nessa fé, nesse caminho, e eu não vou voltar atrás. Então disseram para ele assim, você que sabe. E o Paulo saiu e voltou. Depois ele saiu de novo. E aí encontraram o Paulo, morto, com as mãos decepadas, queimado, porque aquela era uma regra do comando.
E aí, a pessoa que contou essa história disse assim: se você tivesse lido essa história no jornal, você ia dizer um a menos. Um bandido a menos para a gente cuidar. Mas quando você conhece a narrativa, você fica pensando, o Paulo morreu como mártir. Ele creu, confessou a fé e preferiu morrer do que negar o que ele cria. E eu saí dessa reunião pensando nisso ontem. Disse, Senhor, será que eu tenho essa fé que o Paulo, que era ex-PCC, teve? É muito fácil a gente escutar uma história, ou a gente escutar um pedaço da história, ou a gente conhecer uma parte da história, mas quando você conhece a narrativa, você entende aquela notícia. Então, a fé cristã, ela não é solta, ela acontece dentro de uma narrativa. E a gente tem que entender essa narrativa. A gente tem que saber aonde que a gente está dentro dessa narrativa que está acontecendo. E eu queria conversar com você um pouquinho mais sobre isso, porque há muita gente hoje vivendo crises pessoais, existenciais, crises de fé, inclusive. Gente que está dizendo assim, eu não sei se eu continuo. Eu não sei se eu vou continuar crendo do jeito que eu cria, se eu vou continuar fazendo do jeito que eu fazia. Ou então gente que diz assim, eu creio. Eu tenho ouvido algumas pessoas, conversado com algumas pessoas, e eu tenho buscado entender por que você crê. Ah, eu creio em Deus. Mas por que você crê em Deus? Que Deus é esse que você crê? Como que você chegou a essa conclusão de que Deus existe? E esse Deus que você crê, ele é um só? É o único Deus que existe ou tem mais deuses para você crer? Se ele só tem um Deus, onde que está a revelação desse Deus? Como é que você conhece ele? Esses dias eu perguntei, e qual que é o propósito de você estar crendo e estar vivendo aqui? Você tem ideia? E se você deixar de viver aqui, para onde é que você vai? O que vai acontecer depois? Tem outra chance? Não tem? É uma chance só? É verdade que existe inferno mesmo ou isso é coisa que inventaram? Mas será que Deus é capaz de colocar alguém no inferno e ficar sofrendo o resto da vida? A eternidade? Ou será que tem um fim esse sofrimento? Eu não sei como você responde essas coisas. Mas você precisa responder, porque faz parte da narrativa da sua vida. Eu queria falar com vocês, a gente tem conversado um pouquinho sobre cosmovisão. A cosmovisão é isso, é como é que você olha para a vida e você entende a vida. Como é que você olha para a vida e você interpreta a vida. Como é que você olha para a vida e você vê sentido nessa vida. E você olha para o mundo hoje, a gente olha para as notícias nos jornais, nas revistas, na TV, talvez você já foi fazer, talvez você já votou hoje, ou talvez você ainda vá votar, e você diz, será que é para votar mesmo? Será que vale a pena? O que a gente espera? Depende do seu ponto de vista. Depende da forma como você vê a política, a economia, como que você vê a teologia, como é que você vê a fé, a igreja, a Bíblia, depende. Cada situação da nossa vida nos faz enxergar algumas coisas. Então eu queria falar com você um pouquinho sobre isso. Qual é a narrativa bíblica? Como é que a gente entende essa narrativa? Porque se você entender a narrativa bíblica, você vai poder se posicionar dentro dela. Ou não. Mas você vai entender, principalmente o que eu quero falar com você hoje, que você saia daqui, é entendendo por que Deus deixou uma narrativa. Qual é a missão dele? Qual é o propósito de Deus? A gente tem que começar pelo começo, não é isso? E a narrativa,
é a narrativa da criação. Na narrativa da criação, a gente entende, e ela deixa bem claro isso, em Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. A narrativa da Bíblia não explica Deus. A narrativa da Bíblia não quer lançar argumentos sobre a existência de Deus. A narrativa bíblica parte do princípio que Deus existe e que Ele criou. E diz que foi no princípio. Isso quer dizer que Deus é eterno. Quer dizer que Deus existe antes de tudo e antes de todos. Quer dizer que Deus não tem começo, Deus não tem início. Quer dizer que Deus criou o tempo e o espaço. Quer dizer que essa é a narrativa bíblica. Que Deus é antes de tudo. O Salmo 90, verso 2 diz isso. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista vai procurar na criação, vai procurar na narrativa da criação, quem é Deus. Deus é no início. Deus já estava lá quando tudo começou, então Deus é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Portanto, a Bíblia diz que Ele é o dono de tudo e dono de todos. Gênesis 1 criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe. Por isso que em Deuteronômio 10, 14 você lê: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tudo é dele, por quê? Porque Ele criou. Porque Ele formou, Ele construiu. O salmista, no Salmo 24, verso 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso a Bíblia chama Deus como Senhor, como dono de toda a criação e criatura. Por isso que a Bíblia diz que Ele é rei, porque Ele reina. Mas a criação também, na narrativa da criação, a gente entende que esse Deus que é eterno, que é poderoso, que é o Criador, que é o sustentador, que é o Deus que age, que faz as coisas acontecerem, que chama à existência aquilo que não existe, esse Deus que controla tudo, que é o dono de tudo, que é o Rei soberano, Ele é bom. Ele é bom. Porque tudo o que Ele fez foi bom. Tudo havia ficado muito bom. É essa narrativa que diz que Deus olhou para tudo que Ele tinha construído e tudo havia ficado muito bom. Deus viu, Deus olhou, Deus contemplou a criação e ficou feliz. Ficou feliz com a obra das suas mãos. Resumindo, bem resumindo mesmo, sem entrar em muitos detalhes, a narrativa da criação diz que Deus é antes, portanto Ele é eterno. Diz que Ele é o Deus Criador, por isso Ele é o Rei e é o Senhor. E diz que Ele é bom, por isso Ele é santo. E Ele é único. E aí você vai entender a oração judaica, que todo judeu tinha que orar essa oração todos os dias. Todos os dias era o Shema. Shema significa ouça, escute. E essa era a fé, essa era a oração, esse era o ensino fundamental da nação judaica. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A sabedoria, a existência, a vida com propósito, com sentido, a vida que é vivida valendo a pena ser vivida, é a vida que escuta, que ouve, que Deus é o único Deus. Por isso Ele precisa ser amado,
Por isso ele precisa ser buscado de todo o coração, de toda a alma, de toda força. Mas a narrativa bíblica não fala só da criação, mas fala da queda. Porque a queda explica por que a criação boa não é tão boa. Por que a criação que foi criada por um Deus que é bom não é boa? Por que a gente vive o caos que a gente vive? Por que a gente vive as dificuldades que a gente vive? Você só vai buscar resposta e entender isso se você entender a queda. A narrativa da queda é a narrativa que diz que o senhorio de Deus é desafiado, o governo de Deus é desafiado, o reinado de Deus é desafiado, porque a serpente, ela vai falar isso. Gênesis 3:4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Vocês não podem comer nada daqui, vocês não podem pegar nenhum fruto. A gente pode, só não pode pegar daquela árvore. Porque Deus disse que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente diz, não, tem uma outra narrativa, tem uma outra opção, você não vai morrer. Vocês não precisam obedecer. Vocês não precisam levar a sério o que Deus disse. O mandamento de Deus pode ser transgredido, pode ser mudado, e nada, absolutamente nada vai acontecer. Não é isso que a gente está vivendo hoje? Não é assim que a gente está vivendo, que a sociedade vive? A gente pode fazer o que a gente quiser e não vai ter consequência. A gente pode fazer o que a gente quiser, porque a vida é da gente. E a gente não tem que levar a sério Deus. Essa é a proposta da serpente. A narrativa da serpente desafia a lei do Criador e Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é bom, Ele é amável, Ele é bondoso, Ele é gracioso, mas eu quero desafiá-lo. Eu vou acreditar na narrativa de Deus ou vou acreditar nessa narrativa alternativa? Além disso, na narrativa, a bondade de Deus é desafiada. O que mais você escuta hoje é as pessoas dizendo assim, mas se Deus é bom, por que tanta maldade? Mas se Deus é bom, por que o mundo está desse jeito? Deus não é bom. Deus não é confiável. Deus não é amável. Porque se Deus fosse amável, confiável e bondoso, Ele não ia deixar o mundo do jeito que está. A bondade de Deus é desafiada. Porque a serpente diz assim, vocês não vão morrer. Ao contrário, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser que nem Ele. Deus sabe. Deus sabe que você vai ficar no trono. Deus sabe que você vai ficar lá em cima, igual a Ele. E Ele não quer isso. Porque Deus não é bom. O desafio da narrativa coloca em dúvida a bondade do Criador. Além disso, a narrativa da queda coloca em dúvida essa soberania de Deus. Deus não é mais o único Deus. Como Deus, serão conhecedores, vocês vão conhecer o bem e o mal. Essa narrativa da queda é a narrativa que coloca a criatura no lugar do Criador. E não é isso que a gente está vendo hoje? Quem é que define o que você pode e não pode? Quem? Quem é que define o que é certo e errado? Quem? Na narrativa da criação, é Deus. Não coma. Tem 99 árvores para você comer. Tem uma para você não comer. Se você comer, vai ter consequências. Mas o diabo, a serpente, diz assim, não vai acontecer. Você não vai morrer. Aliás, você vai saber o que é o bem e o que é o mal, e você vai poder escolher. Não Deus. Deus não vai escolher por você. A narrativa fala disso.
Mas a narrativa também Deus, que essa criação de Deus foi subjugada pelo pecado. Porque a primeira coisa que acontece quando eles comem do fruto é o quê? Percebem que estão nus. Como que eles sabem que estão nus? Não foi a pergunta que Deus falou para Adão? Adão, onde é que você está? Senhor, eu estou escondido aqui, porque eu ouvi a tua voz e eu estava nu e me escondi. Nu? Como é que você sabe que você está nu? Eu não te fiz para você enxergar nudez, para ter vergonha. Eu não te fiz para você se sentir assim, fugindo de mim. O que você fez, Adão? Você comeu do fruto? Só tinha uma opção, né? Comi, Senhor. Mas olha, foi a mulher. A mulher que me deu. É, mulher? É, Senhor, mas foi a serpente. É, serpente? É, fui eu mesmo e ponto final. Não tem mais para onde ir. Mas veja que essa criação ficou subjugada. O mal passa a fazer parte da natureza humana. Agora o homem não é bom, ele é bom e mal. E essa maldade entra na natureza humana e orienta o modo de ver, orienta o modo de agir, orienta o modo de viver. A terra, disse Deus, Adão, por causa do seu pecado, agora a terra será maldita. Maldita. A maldição entrou na terra. O que é maldição? Pecado. O que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa cuja vida está sendo vivida no poder do Espírito Santo e a ação do pecado na vida dela é diminuída ou enfraquecida. É uma pessoa abençoada. Essa é a maldição, o pecado. A terra deixou de ser só bendita e passa a ser também maldita. E aqui você tem, então, na narrativa da queda, a soberania de Deus é desafiada. A bondade de Deus é desafiada. E o ser humano torna-se o quê? Idólatra. Porque agora não é Deus que está no controle, é ele. Ou um ídolo que ele inventa. Ou um ídolo que ele cultua. Você vai entender a narrativa da Bíblia. Porque esse mundo idólatra, esse mundo que não respeita e não considera a soberania de Deus e a bondade de Deus, esse mundo idólatra é um mundo sem Deus. É isso que a Bíblia vai dizer. Se você ama o mundo, você não pode amar a Deus. Porque o amor ao mundo, quem ama o mundo é inimigo de Deus. João diz isso. O que é o mundo? Quando eu era jovem, eu não podia escutar música do mundo, que era pecado. O que é música do mundo? Na minha época, era Roberto Carlos. Não vou falar, senão me entrego, né? Mas já. Era Roberto Carlos, era Erasmo Carlos, era não sei quem Carlos também, né? Era as Vanderleia, essas coisas todas. Não podia ter cabelo comprido, que era coisa do mundo, né? Não podia, porque era tudo coisa do mundo. Mas isso, irmãos, isso não é mundo. O mundo pode estar dentro da igreja, a gente não está vendo. O mundo pode estar dentro da minha casa, eu não estou vendo. Porque o mundo é agir e viver sem Deus. Sem considerar a soberania de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Sem considerar a adoração principal a Deus. Quando eu começo a adorar quem não é Deus, eu estou adorando um ídolo. E aí eu já me tornei um idólatra. Então, a narrativa da Bíblia diz isso. Olha o que o apóstolo Paulo resume. É fantástico. O apóstolo Paulo tinha essa capacidade. Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Qual é o pecado do mundo? Paulo resume, o pecado do mundo é que as pessoas estão adorando
as coisas, estão adorando as criaturas, mas não estão adorando a Deus. Elas dão mais valor às coisas do que a Deus. Elas estão oferecendo as suas vidas, suas energias, seus dons e talento para as coisas, para as criaturas, e não para Deus. Esse é o pecado. Não é beber, fumar, não é ir para a balada. É se você faz tudo isso adorando a criatura e não adorando o Criador. Então, essa é a narrativa da queda. Essa é a narrativa de um mundo que a gente vive hoje. Nós vivemos nesse mundo. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia fala de uma recriação. Olha que nos primeiros capítulos da Bíblia, logo que o homem peca, logo que o homem transgride a lei de Deus, Deus já fala de esperança. Porque quando Deus fala com a serpente, e disse assim para a serpente: agora você vai rastejar e vai comer do pó da terra. Agora eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. E a descendência da mulher vai pisar sua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar dele. Esse texto de Gênesis 3,15, a gente chama de proto-evangelho. É um pré-evangelho. Deus já está dizendo assim: tudo bem, você seduziu o homem, você trouxe a maldade para o mundo, mas eu vou solucionar isso. Eu vou solucionar isso. Eu tenho um plano. E o meu plano é que um descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Quem era a serpente? Se você ler a Bíblia depois, você vai ver que essa serpente é Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente. Não é? João diz isso. Ele é mentiroso desde o princípio. Por que ele é mentiroso desde o princípio? Porque ele contou a primeira mentira: vocês não vão morrer. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Não é? E Jesus chamou aquelas pessoas que estavam se opondo a ele, dizendo assim: vocês têm como pai o diabo, que é mentiroso. Por isso que vocês não acreditam em mim. Então, existe sim essa ação de Deus no mundo. A missão de Deus, e a gente está chegando aqui, logo após a queda, Deus anuncia a recriação por meio do descendente da mulher, que é Cristo. Deus não desiste da sua criação. Você vai ferir o calcanhar dele. Ferir. Deus já sabia que Jesus ia morrer. Deus já sabia do sofrimento do próprio filho. Deus entra no mundo. Deus entra no domínio da serpente para derrotá-la definitivamente, mesmo que isso lhe cause dor e sofrimento. Se foi o homem que caiu, se foi o homem Adão que foi subjugado pelo pecado, pela maldade e pelo poder e domínio da serpente, é Jesus o novo homem, o novo Adão que entra no território do inimigo, que destrói o inimigo na sua própria base, no seu próprio campo de jogo, e é esse Cristo que retorna para o céu dizendo: o meu reino eu vou estabelecer nessa terra. Não vai ser o reino da serpente, vai ser o meu reino. E aí, você tem então na narrativa da recriação, um Deus que não desiste da criação. Um Deus que tem uma missão: recriar. Um Deus que é bom, um Deus que é santo. E esse Deus que está recriando, ele recria através do reino de Deus que chegou na terra. Por isso que Jesus sempre pregou o reino. A mensagem de Jesus é: o reino chegou, o reino está aqui, o reino está entre vocês. Você pode entrar no reino ou ficar fora do reino. Mas o reino já veio, o reino já chegou. E quem entra no reino,
Entra no reino para viver a vida do reino. Entra no reino para ter um estilo de vida que é o estilo de vida do rei, do Senhor, do reino. Então a igreja, ela não é o reino de Deus. Houve um tempo, eu nem sei se agora ainda se fala nisso, mas havia uma crença de que se você está na igreja, você está no reino, porque a igreja é o reino. Então muito da religiosidade do brasileiro é assim: eu não sou praticante. Por que eu não sou praticante? Porque eu não preciso praticar. Eu já estou na igreja. E se eu estou na igreja, eu estou no reino. Percebe? A pessoa diz assim: de que religião você é? Olha, para falar a verdade, é assim. Eu não sou praticante. Por que você não é praticante? De vez em quando eu vou lá, né? Num casamento, num funeral, num batismo, numa crisma, mas eu não sou praticante. Por quê? Porque essa ideia de que se você faz parte da igreja, você está no reino. Mas você pode estar na igreja sem estar no reino. Mas quem está no reino sempre está na igreja. Porque valoriza. Agora, eu quero terminar dizendo o seguinte: qual é a missão de Deus? A missão de Deus, meus queridos, é, por meio de Jesus Cristo, anular os efeitos e consequências do pecado. Restaurar todas as coisas em Cristo. Em Cristo. Cristo é o centro. Em Cristo, Deus está reconstruindo todas as coisas. É por isso que quando você crê em Cristo, você é uma nova criatura. Você está sendo restaurado. É por isso que um casal, quando se rendem a Cristo, esse render-se a Cristo começa a transformar o casamento, e o casamento começa a ser restaurado ao que Deus planejou. Você percebe que a missão de Deus, às vezes, é diferente da nossa? Por que muita gente vem à igreja hoje e por que muita gente diz que crê em Deus? Porque elas querem que Deus abençoe a missão delas. Elas não estão entendendo a missão de Deus. Então a missão de Deus, meu irmão, eu diria para você assim: um dia, Jesus entrou num lugar que estava cheio de gente enferma. Pior do que o SUS. Pior do que tinha gente na maca, no chão, na cadeira, tinha gente deitado, tinha gente perto do tanque, tinha gente longe do tanque, tinha gente na porta, porque ali tinha uma crença de que naquele lugar descia um anjo, e quando o anjo agitava a água, o primeiro que entrasse na água era curado. Então você imagina o tanto de gente que tinha ali. Acho que para você entrar naquele lugar, tinha que pedir licença, assim, para não pisar num paralítico, numa pessoa que estava com problema. Era um ambiente tenebroso. Acontece que Jesus entra nesse lugar e sabe o que ele faz? Ele cura uma pessoa. Uma. Ele chega para um homem e diz assim: o que você quer que eu faça? E ele diz assim: Senhor, eu queria ser curado, mas acontece que eu estou aqui atrás e eu sou paralítico. E não tem ninguém que me joga na água quando o anjo chega. Então eu estou aqui. Faz sei lá quantos anos, 30 e poucos anos que eu estou aqui. E Jesus falou assim: você quer ser curado? Quero. Então pega a sua maca, pega as suas coisas, vai para casa, você está curado. E sabe o que Jesus fez? Foi embora. Mas fala: Senhor, tanta gente aqui doente, o Senhor só vai curar esse? É. Porque o meu propósito não é vir curar as pessoas, é pregar o reino. Pregar o reino. Senhor, tem tanto cego aqui, mas eu só curei esse e esse, porque a vontade de meu Pai é que eu curasse eles, mas o que eu vim fazer mesmo é pregar o reino. Então, eu queria que você pensasse nisso, porque isso modifica toda a nossa vida. Se eu estudo,
e se eu quero ter uma boa profissão, e se eu quero ter um bom emprego, e se eu quero ser uma pessoa que tem um bom salário, eu tenho que entender tudo isso através do reino. Eu estou fazendo para o reino, não para mim. Como é que eu posso usar a minha profissão para o reino? Como é que eu posso usar os meus dons e talentos para o reino? Como é que eu posso usar a minha casa e o meu lar para o reino? Como é que eu posso usar os benefícios que Deus me deu e me dá para o reino? Porque se eu usar tudo isso para o reino, a minha vida vai ter sentido. Então, qual é a missão da igreja? A igreja não tem missão. Quem tem missão é Deus. A igreja entra na missão de Deus. Deus não fez uma missão para a igreja. Deus fez a igreja para a missão dele. É diferente. Então, o que eu entro? Qual é o propósito da minha vida? Eu diria para você, o principal propósito da nossa vida é glorificar a Deus. O principal propósito da minha vida é que o reino de Deus chegue aonde Deus quer que chegue. Tudo que eu fizer nesse mundo vai passar. Tudo. Mas o que eu fizer para o reino vai ficar para sempre. Então, o meu propósito é cumprir o que Deus quer para a minha vida. E o que Deus quer para a minha vida? Que eu faça a missão dele. Através de tudo que eu tenho. Você vai poder passear, você vai poder visitar locais bonitos, você vai poder comer em bons restaurantes, você vai poder curtir com a sua família, você vai poder escutar uma boa música, você vai poder gozar a vida, mas sempre na perspectiva de que a sua missão é a missão de Deus. Aonde você estiver, o reino de Deus chegou. Porque você é um representante do reino. A minha vida faz sentido. Aí eu posso passar por um problema, por uma dificuldade, e não desistir. E não ficar em depressão, porque eu estou vivendo para o reino. A minha vida tem propósito, tem sentido. O meu sofrimento tem sentido. A minha dor tem sentido. A minha frustração tem sentido. Porque eu quero melhorar, porque eu quero viver para o reino. Então, alguém me perguntou esses dias, você quer ser pastor? Eu digo, olha, eu tenho muita convicção de que eu sou chamado. Mas você quer ser pastor por quê? É para o reino? É para o reino? Então viva para o reino. Você quer ser um empresário, um executivo? Por quê? Ah, pastor, para melhorar de vida, para ter melhores condições de vida, para ajudar a minha família. Amém. Ótimo. E Deus vai te abençoar, como tem te abençoado. Mas não esqueça que tudo pertence a Deus. Ele é o dono, e Criador, e Senhor, e Rei. E a minha vida é para o reino. Para o reino. Amém? Faz sentido você participar de uma igreja? Só faz sentido se você for participar de uma igreja para o reino. Para o reino. Faz sentido eu vir pregar aqui para vocês? Só faz sentido se a mensagem for a mensagem do reino. Se eu estiver aqui com meu coração realmente convertido para o Rei que reina na minha vida. Eu queria orar nesse sentido. Porque eu sei que são grandes os desafios que a gente vai ter. Principalmente, queridos, quando o desafio é você viver a narrativa do reino, quando uma outra narrativa vem contra você. Como Paulo.
ele começou a viver a narrativa do reino. Até que chegou uma outra narrativa dizendo, ou você muda e entra na nossa narrativa, ou então você vai ser eliminado. E ele disse, eu conheço essa narrativa. Eu creio nessa narrativa. Eu estou vivendo para o reino. Se você vai me matar ou não, não sei. Não foi isso que aqueles 3 disseram para Nabucodonosor? Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, rei, a gente não vai te cultuar. A gente não vai dobrar o joelho na frente desse ídolo. Porque o Deus que a gente serve, ele é superior a você. E superior a esse ídolo. Agora, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não nos livrar, você fica sabendo que a gente já tem um rei, e não é você. E eu acho que foi isso que o Paulo disse. Eu não vou me curvar. Ele pode me livrar, mas se ele não me livrar, eu estou com ele. Ele é o rei. Ele é o rei. Para mim, na minha vida e na vida da minha família, eu tenho buscado isso. Aonde a gente estiver, a gente quer estar fazendo a vontade de Deus e cumprindo o reino de Deus. E a oração de Jesus não é essa? Venha a nós o teu reino. E como é que termina Apocalipse? Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem com o teu reino. O que vai ficar é o reino. E quem vai ficar é quem está dentro do reino. E o que vai sobrar é o que você fez para o reino. E esse é o grande propósito da sua vida e da minha vida, viver para o reino. Amém? Pai querido, é um privilégio muito grande, Senhor, a gente ser chamado para viver no teu reino.